noite a todos. Boa Que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos envolva com suas mãos amorosas, fortalecendo a nossa fé, a nossa coragem, para que a gente possa sair daqui renovados, reequilibrados. É com alegria que a gente consegue estar aqui hoje, com a gratidão no coração pela oportunidade e com o abraço de nossos irmãos da mesma família espírita, lá de São Lourenço, do Grupo Espírita Aura Celeste. Hoje a gente trouxe o tema Davi e Golias. A gente tem, dentro da nossa proposta de estudo, diversas interpretações à luz da doutrina espírita de passagens do Antigo Testamento ou Velho Testamento. E às vezes a gente escuta no próprio meio espírita, né? A doutrina espírita só estuda o Evangelho, o Novo Testamento. O Antigo Testamento está ultrapassado. A gente escutou isso desde a nossa infância na doutrina espírita. E a gente entende que realmente é uma leitura um pouco mais complicada, um pouco mais difícil, mas se Jesus disse que não veio destruir a lei, mas cumpri-la, é necessário que a gente desperte um olhar, um carinho, uma atenção sobre essas escrituras. Então, apenas para fundamentar nesse primeiro momento por que eu estou estudando, trazendo a casa espírita, já aconteceu inclusive, curiosamente, numa casa em Itajubá, que a gente foi fazer esse estudo. Posteriormente, a dirigente que coordena a escala de expositores, ela falou, puxa vida, fiquei receoso, você falou Davi e Golias, não tem nada a ver com a doutrina espírita. Mas vamos deixar para ver o que acontece. É melhor a gente, como é que fala? Ver. Mas realmente fiquei receosa. A gente vai no livro A Caminho da Luz, a gente vai buscar as palavras de Emmanuel quando ele fala sobre o judaísmo e o cristianismo. Estudando a trajetória do povo israelita, verifica-se que o Antigo Testamento é um repositório de conhecimentos secretos, os iniciados do povo judeu. Esse capítulo, Emmanuel traz diversas dissertações a esse respeito. Há poemas belíssimos, eternos, que assim como o Evangelho são palavras imorredoras, de verdades, de belezas eternas. A gente vê que o Antigo Testamento traz conhecimentos, mas a linguagem que ele traz é de difícil acesso, porque a gente está distante da cultura daqueles judeus já iniciados. O que é esses judeus já iniciados? A gente vai estudar, eu não vou aprofundar porque não é a proposta da noite de hoje. O principal livro do Antigo Testamento é o Êxodo. É o principal livro. Ontem eu fiz um seminário lá em Santa Rita a esse respeito. O Êxodo, a partir do momento que você compreende o Êxodo, você consegue fazer uma leitura diferenciada no Antigo Testamento. Ali, Emmanuel nos traz, nesse livro, A Caminho da Luz, a explicação de quem foi que escreveu o Antigo Testamento. Aqueles espíritos exilados de Capela, que vieram formar as civilizações aqui no nosso orbe, colaborar com o progresso próprio, mas colaborar também com o desenvolvimento do nosso planeta. Muitos, a sua grande maioria, exilados por crimes, por não conseguir acompanhar a evolução do orbe lá da estrela de Capela, mas muitos vieram por missão, muitos vieram para ajudar, muitos já eram espíritos mais evoluídos. Esses que escrevem no Antigo Testamento são espíritos já com uma condição evolutiva muito superior à nossa. Eles vêm com o compromisso de colaborar com a obra divina no nosso planeta. Então, quando a gente começa a despertar diante dessa proposta que o Emmanuel traz no livro A Caminho da Luz, a gente fala, bom, são espíritos muito elevados. Às vezes, a maneira com que eles transcrevem, para eles era normal, para os iniciados, para aqueles espíritos, não era povão. A maioria ainda rude,
ainda bárbaro, mas para aqueles mais evoluídos que se agruparam por afinidade, era simples o entendimento. Daí a gente consegue fazer uma série de estudos trazendo a chave, que é a doutrina espírita, para a compreensão. Tá? É essa a proposta. Isso é um dos estudos que eu fiz do Antigo Testamento. A passagem Davi e Golias está transcrita no livro de Samuel, do profeta Samuel, no capítulo 17. Tá? Os filisteus juntaram suas forças para a guerra e se reuniram em Socó de Judá e acamparam em Éfes-Damim, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas reuniram-se e acamparam-se no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Samuel está trazendo, logo no início, né, no versículo 1, o quê? Uma guerra entre israelitas e filisteus. Os israelitas, já precedentes daquela região, um povo pagão, contra os israelitas. O povo que traz a ideia do Deus único. Haviam sido libertados da escravidão do Egito, atravessado o deserto, isso é a história do Êxodo, e chegado a Canaã prometido, tá? Então, é um conflito, é uma guerra, está citado logo no início do livro de Samuel, entre israelitas e filisteus. Agora vamos recorrer ao livro dos Espíritos, né? Questão 742, que é o que impele o homem à guerra. Por que o homem faz guerra? Por que o homem faz guerra? Resposta do Espírito da Verdade. Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. Por que acontece a guerra? Predominância, aí a gente já, primeira chave, fecha nisso. Guarda. Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual, questão do livro dos Espíritos, e transbordamento das paixões. Na sequência, quando Kardec pergunta, e a guerra ainda acontecerá na Terra? Para surpresa de muitos, a resposta é sim, a guerra é necessária. Opa, meu Deus, a gente precisa estudar. E aí na questão 744, Kardec faz a seguinte pergunta, já prepositiva à anterior. Já que você falou que é obrigado, que objetivou a providência, tornando necessária a guerra? Se era necessária, qual que é o objetivo, então? Que Deus permite que aconteça a guerra? Resposta simples do Espírito da Verdade. A liberdade e o progresso. É para isso que a misericórdia divina permite que ainda ocorra guerra na Terra. Fazendo um resumo, é uma guerra entre a predominância de natureza animal sobre a natureza espiritual. Qual que é o objetivo? A liberdade e o progresso. Tá? Esse é o conceito, a conceituação filosófica que a doutrina espírita traz a respeito da guerra. Bom, não estou entendendo direito isso, então tem que ter guerra. Então tá certo, ter guerra, né, no Oriente, ter guerra. Calma. A gente precisa interpretar de outra forma. Tá? Vamos iniciar a compreensão entendendo que progresso, liberdade e progresso, objetivo. Progresso, evolução do espírito. Como é que se dá a evolução do espírito segundo a doutrina espírita? Somos todos criados simples e ignorantes. Livro dos Espíritos. Ninguém é criado perfeito ou é criado um anjo. Não. Criados todos iguais, simples e ignorantes. Primeiro, no início de nossa caminhada, ainda não temos a nossa consciência da nossa individualidade. Por isso, é tratado sob a nomenclatura de princípio inteligente. O princípio inteligente caminha no reino mineral. Ele vai caminhar no reino mineral
Ali ele vai aprender todas as habilidades, as lições necessárias que aquele reino pode oferecer. Essa escala que eu estou trazendo, Chico Xavier fez para Martins Peralva, explicando para ele como que se dá a evolução do espírito, tá? Saturou, aprendeu tudo que o reino mineral pode nos oferecer. O princípio inteligente dá um salto. Ele entra no reino vegetal. Tá? Ali o princípio inteligente já tem estabelecido as reações químicas. Ele já aprendeu tudo no reino mineral que podia aprender. Ali ele começa embrionariamente a aprender sobre reprodução, sobre sistema digestivo, respiratório do reino vegetal. Ali ele vai caminhar até aprender tudo, ainda como princípio inteligente, sem consciência da sua individualidade. Aprendeu tudo no reino mineral, dá um salto, vai para o reino vegetal. Aprendeu tudo no reino vegetal, dá um salto. Qual que é o próximo reino? Animal. Ali, o princípio inteligente desenvolve todas as habilidades preeminentes do reino animal. Sobrevivência, instintos. É ali que se elabora essas lições. Até esse momento, a gente tem o quê? Princípio inteligente. É a criação trazendo uma individualidade simples e ignorante, mas que ainda não poderemos dizer que tem consciência de si próprio. Aprendeu tudo no reino animal. Vamos ter que dar um salto. Qual que é o próximo? É o que nós nos encontramos. Aí entra para o reino hominal. Aí já é espírito. Já é considerado espírito porque ele já tem consciência de si próprio, de como individualidade. Tá? Kardec vai na sequência de perguntas quando ele fala aonde está escrita a lei de Deus? Está na consciência. E ele vai e pergunta novamente, mas todos têm o mesmo nível de consciência? Não é bem essa pergunta, não é com essas palavras, mas é isso que ele quis dizer. Todos têm o mesmo nível de consciência. Não tendo o mesmo nível de consciência, como que a gente pode, ter acesso às leis divinas? O Espírito da Verdade responde que o ser, no seu princípio, lá no princípio inteligente, não tem condição de ter conhecimento das leis divinas. Ele não tem conhecimento nem da sua individualidade, quanto mais de Deus e de suas leis. Mas à medida que o ser evolui, a sua consciência se dilata. E as leis divinas, à medida que a gente vai evoluindo, vão se ampliando. O que eu me permitia há 10 anos atrás, à medida que eu vou tomando consciência de mim mesmo, de Deus, a gente já não se permite mais. E as leis vão se ampliando. Aprendeu tudo, porque ali no espírito, quando é espírito, tem o quê? Que não tem nos outros reinos anteriores. Livre-arbítrio. Livre-arbítrio, a gente está começando, tá? No Êxodo a gente fala, nas 5 primeiras fases, etapas, você tem alguém que tem livre-arbítrio total, 100%? Acredito que não, né? Está encarnado, já não tem livre-arbítrio, porque tem limitação do corpo. Tem boleto para pagar, a gente precisa acordar cedo, porque esse frio tem cozinha para pagar boleto. Então, se você tem boleto, você não tem livre-arbítrio. Se você tem corpo, você não tem livre-arbítrio total. Você tem relativo. Só espíritos das esferas superiores têm total livre-arbítrio. Porque também, vamos dizer a verdade, se a gente tivesse total livre-arbítrio, a gente nem ia fazer bom uso, não. E a gente? A gente não é brincadeira, né? O espírito aprende tudo que tem para aprender no reino hominal ou hominídeo. Aí ele vai dar um salto. Vai para qual? Reino celestial. Tá legal? O que acontece? Reino mineral e reino vegetal, o que impulsiona o desenvolvimento do princípio inteligente? Sensações. Somente sensações. Ali fica sedimentado naquele princípio inteligente
muitas funções que a gente vai precisar lá na frente. Quando a gente ingere um alimento, um medicamento, seja lá o que for, há reações químicas dentro de nossas células, dentro do nosso estômago, automatizadas. Alguém pensa que, meu Deus, suco clorídrico, vamos trabalhar, desce para o estômago, eu acabei de comer um pedaço de pão, e aquele pedaço de pão, pepsina, tem pepsina na saliva. Ninguém pensa nisso. Isso está automatizado, porque a gente já saturou, já aprendeu, nossos órgãos, nossas células já sabem fazer essas reações químicas lá do reino mineral. Vocês já viram quando a pessoa está em coma, em estado vegetativo? São funções vegetativas que trazemos dessa experiência no reino vegetal. Alguém acorda de madrugada para lembrar que esqueceu de respirar? Oh, preciso respirar. Respirar é função vegetativa. Tá? Tem diversas funções no nosso corpo, no sistema circulatório, respiratório, digestório, que são automáticas, que a gente aprendeu lá no reino vegetal. Não precisa nem pensar mais. Tá? No reino animal, o que movimenta o desenvolvimento do princípio inteligente no reino animal? Isso é fácil. Instinto. Instinto de sobrevivência. Ele precisa se proteger das intempéries, ele precisa se reproduzir, ele precisa se alimentar, ele precisa se descansar. Às vezes a gente pensa que está até falando do reino nominal, né? Porque tem muita gente que vive só o poder de instinto. Parece um bicho. Né? Segundo Emmanuel, o reino hominal, o hominídeo. O que impulsiona o desenvolvimento? A razão e a emoção. A gente precisa criar discernimento, aprender o autoconhecimento, a entender as nossas emoções, para que a gente possa evoluir, aprender tudo que o reino nominal nos oferece. Que aí a gente vai dar um salto. Está longe, viu, gente? Mas vai chegar o reino celestial. No reino celestial, os espíritos caminham, evoluem, movimentados por sentimentos puros. Aí é sentimento. Tá? A gente pegando aqui, ó, reino animal, a gente já caminhou. Ninguém está aqui. Tem gente que pensa que ainda está no reino animal, mas não está, não. A gente já saturou, já aprendeu tudo que o instinto podia trazer para a gente. E aí, quanto tempo eu fiquei nesse reino? Não dá para saber. O Espírito da Verdade não responde. Chico Xavier diz que é impossível, as eternidades são diferentes para cada um. Esses espíritos não contam o tempo como nós. Ser eterno é não ter tempo. Nós ainda não tomamos posse da nossa eternidade. Isso é confuso ainda, a gente precisa de tempo. Mas espíritos superiores que já tomaram posse da sua eternidade não contam o tempo como a gente. Vamos dizer que eu vou combinar com vocês que vocês precisam aprender a ler e escrever. É uma chavua, é um ciclo. Uns vai demorar 2 dias, outros vai demorar 1 ano, outros vai demorar 100 anos. Não importa para o Espírito Eterno o que é 1 dia, 2 dias, 100 anos. O importante é que aprenda a ler e escrever. Então, é um período que não dá para delimitar quanto tempo o princípio inteligente ficou para aprender tudo. Mas que aprendemos, senão a gente não estava aqui no reino nominal. E aí? Ali foi movimentado o quê? Instinto. E agora? Estamos iniciando a nossa caminhada, segundo o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ainda muito mais próximo do início do que próximo da chegada no reino celestial. Quanto tempo a gente está nesse reino nominal? Não dá para saber. Mas, segundo um próprio autoconhecimento que a gente faz, a gente está muito mais próximo do reino animal do que do reino celestial. Na maioria das vezes. Tá? Então, não há como dimensionar o tempo. Estamos caminhando, buscando nos impulsionar através da emoção e da razão. Tá? Bom, agora vamos... Você saiu completamente da história, não sai da história não. Estou equilibrado aqui na frente. Porque a gente precisa entender, é uma guerra entre quem? Quem que é a guerra? Não é só escutar não, gente. Quem que era o israelita contra filisteus?
os filisteus tinham o culto ao paganismo, aos vários deuses, e os israelitas ao Deus único. Quais eram os deuses dos filisteus? Os deuses pagãos. Os deuses pagãos dos filisteus eram esses deuses. Isso aí é um estudo mais aprofundado, eu não consigo entrar muito aqui hoje, mas a gente desmistifica muita coisa quando a gente consegue fazer essa leitura. Os deuses pagãos são esses deuses que estão na transição do reino animal com o reino nominal. Tá? E o Deus israelita, onde que está? Está lá na esfera celestial, é o Deus único. O que é a guerra, segundo o livro dos Espíritos? A predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual. É uma guerra entre a nossa natureza animal do reino animal contra a nossa natureza do reino celestial, espiritual. Tá bom? Quando o Espírito da Verdade responde que a guerra é necessária, tá maluco? Não tá, não. Por quê? Porque essa guerra não é fora, essa guerra é dentro, por isso que é necessário. Para que possamos evoluir, é necessário a guerra entre aqui dentro. Não é com o meu vizinho, não é com a minha esposa, com o meu filho, com o meu marido. Aqui dentro, nesse campo de batalha, uma guerra entre a predominância do reino animal contra a predominância do reino espiritual. Isso ocorre diariamente dentro de cada um de nós. Por isso que o Espírito da Verdade fala que é necessária a guerra. Mas para que tem essa guerra dentro de nós? O objetivo da guerra qual que era? Progresso e liberdade. Progresso e liberdade. Só a Lara que prestou atenção, gente. Vamos falar, todo mundo. Para vocês trazerem de uma forma mais lúdica, para vocês entenderem do Deus pagão dos filisteus, um dos maiores deuses dos pagãos, Baal, ou Beelzebub. Qual é a representação dele? Um corpo de homem com a cabeça de um touro, não é isso? O que isso tem significância para a gente? Um princípio inteligente que já está no reino hominal, já é espírito, já tem livre-arbítrio, o corpo de homem. E a cabeça de um animal pensa igual um animal. Eu morro de medo. Cuidado, porque às vezes a gente é esse Baal. Esse Baal está dentro da gente. É ele que eu tenho que lutar. Eu estou no reino nominal, mas penso igual um bicho. Será que é só em São Lourenço que acontece isso ou a gente acontece aqui no Brasil? A gente não se conhece às vezes. As nossas reações. Então não é para ficar com medo. Tá? Do diabo, do Baal, não. Isso é algo que está dentro de mim. Eu preciso elaborar isso. Às vezes eu estou caminhando, as mães não acontece isso, só em São Lourenço. Mas quando mexem com os filhos delas, ela pensa igual uma fera. Vocês já viram aqueles vídeos na África, na savana? O búfalo, o filhotinho lá, coisa e tal, os leões de cerca. Quando a mãe búfala vê aqueles filhotinhos, ela chega igual a louca, ela não quer nem saber se ela vai morrer, ela chega metendo chifre, derrubando os leões. E às vezes espanta os leões mesmo, não espanta? Uhum. Quantas mães no reino hominal fazem a mesma coisa? A gente está no reino nominal ainda pensando igual um búfalo, igual um animal. Mas o maior deus pagão não era Baal, era Dragão, ou Dagon. Tá? Era o maior deus filisteu. A diferença dele é que da metade para cima do seu corpo era humano e da metade para baixo uma cauda de peixe. Por que ele era o principal? Porque ele representa um espírito no reino nominal já com a consciência, inteligência, astúcia e habilidade, mas que ainda usa disso para se rastejar, para saciar seus instintos do reino animal. Esse é mais perigoso. Mais perigoso que o Baal.
ele chega aqui e convence qualquer um de vocês. Os grandes dragões das trevas têm um poder de convencimento, porque eles têm uma inteligência. André Luiz cita os dragões das trevas. Ontem eu falei também sobre Apocalipse. Apocalipse cita os dragões das trevas. Vocês vieram aqui para escutar de Jesus, ele vem, fala e vocês saem convencidos que Jesus está errado e que eles estão certos. Não duvidem disso. Não duvidem. É a marca da besta que está no Apocalipse. Eles têm esse poder. E às vezes a gente, quando a gente vai fazer uma autoavaliação, a gente está vendo que está usando astúcia, inteligência. Eu conheço tudo de doutrina espírita, mas para que eu estou usando isso? Para me rastejar, para me saciar a minha paixão. Lá do reino, tá? Animal. A gente começa a buscar uma outra interpretação, uma outra visão dessa guerra. Uma guerra que existe aqui dentro. Ainda há deuses pagãos aqui dentro. Quando Jesus está lá retratado, Jesus fala, é Jesus que fala com o povo do Antigo Testamento para sacrificar o animal, os animais no altar. Não é para matar nenhum bichinho, não. Que animal que ele quer que mate? É esses animais que trazemos lá dos reinos inferiores. Infelizmente. Os filisteus se instalaram na terra de Canaã, junto no mar Mediterrâneo. Depois que tentaram invadir o Egito sem sucesso, construíram 5 cidades principais: Asdod, Gaza, Ascolã, Gat e Éfron. Cada cidade era independente e tinha um rei, mas quando iam para a guerra, as 5 cidades se reuniam. Quando ele fala, olha Samuel trazendo, os filisteus se instalaram na terra junto ao mar. Mar é emoção. Mar é sempre emoção. Tá? Terra. A gente precisa entender o que é terra. Na própria parábola que está transcrita no Evangelho de Lucas, qual que é a parábola do semeador? O que ele está falando ali? A terra é o coração do homem. Aonde esses filisteus se instalavam? Esses deuses? O coração do homem. Infelizmente, ainda trazemos conosco, né, esses deuses pagãos. Todos nós, sem exceção. Tá? Junto às nossas emoções. Essas 5 cidades que eram independentes, mas que se juntavam no momento da guerra, é a representação do quê? De nossas paixões. É gula, é todas as que a gente traz, soberba e daí por diante. Tá? Então essas 5 cidades traz essa representação. Tá? Durante muito tempo, os filisteus foram os povos mais poderosos da Canaã. Durante muito tempo foram eles que tomavam conta do nosso coração, porque eram os únicos que sabiam criar armas de ferro, as armas robustas que eles usavam, da matéria, das nossas sensações. Isso está lá em Samuel. Tá? Quando os hebreus conquistaram Canaã, a terra, o coração, não conseguiram expulsar os filisteus. Os filisteus viveram muitos anos em conflito com os hebreus. Quando a gente tem o conhecimento das leis divinas, quando buscamos preencher essa terra com esse Deus único do reino celestial, a gente não vai conseguir espantar eles, né? Expulsar os deuses pagãos de pronto. Não vai ser fácil assim. Está lá escrito. Os filisteus viveram muitos anos em conflito. A gente vai viver muito tempo ainda com esse conflito de um Deus do reino celestial contra um reino pagão que a gente já vivenciou. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outras, estando o vale entre eles. O que ele está trazendo aqui? Essa reflexão. Que ficaram num monte, na colina, o exército de Saul, e na outra colina, o exército filisteu. A luta acontece no vale, ela não acontece no monte. Vamos trazer aqui para dentro? A gente, quando vem aqui, agrupa o exército aqui,
A gente está no monte do Deus celestial, do Deus único. Aqui a gente está junto com o Deus de Israel. Em muitos lugares lá fora a gente sobe, e sobe muito, ao monte dos deuses pagãos. Domingo, estou no monte de Israel. Sábado, só por Deus, estou lá no monte filisteu. Aonde acontece a guerra é quando você desce do monte, é quando você sai daqui para aqui a gente ganha a guerra. Aqui vocês ganham a guerra. O lugar de guerrear não é aqui, não é no monte, é no vale. É lá fora. É na hora que a gente fechar essa porta aqui, é no nosso dia a dia. A batalha real só se dá no vale, não se dá no monte, porque no monte é fácil, aqui a gente está agrupado. No monte, os filisteus, você sabe que é briga perdida. Não vai que você perde. É na hora que você deita a cabeça no travesseiro sozinho que você vai conseguir guerrear contra esses, deuses que estão aqui dentro de nós. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. Assusta qualquer um, não assusta, gente? Quase 3 metros de altura. Ele usava um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. É uma referência ao quê? Algo que assusta, sim, mas a armadura, as escamas, lá ao deus pagão. Parecia um monstro, parecia um animal. Trazia como se tivesse um escorpião trazendo, um ferrão. Era assustador. E assusta, não tenha dúvida que assusta até hoje, assustaria qualquer um de nós. Imagina. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão e sua ponta de ferro pesava 7,2 kg. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu? E vocês, servos de Saul, escolham um homem para lutar comigo. Está lá no livro de Samuel. Opa, peraí, vocês vão lutar todo mundo contra mim? Escolha um homem de vocês para lutar contra mim. Se ele puder me vencer, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. O objetivo da luta, da guerra, travada aqui dentro: progresso e liberdade. Quando esses deuses, ainda do reino animal, extinto, são predominantes dentro de nosso coração e ganham essa guerra, ficamos escravos de nossas paixões. Você começa pequeno, quando você vai vendo, vai tomando uma proporção que você não manda mais em si. As suas inferioridades, suas paixões, seus vícios é que mandam no seu proceder. Por isso, a guerra é necessária. O livro do Espírito da Verdade não estava errado, mas é para que a gente possa nos libertar dessas nossas paixões. E acrescentou: eu desafio hoje as tropas de Israel, do Deus único. Mandem-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Um exército lutar contra Golias é uma coisa, mas um homem, ninguém teve coragem de lutar. Não é verdade? Ninguém teve coragem. E ali, como eu disse anteriormente, a luta é no vale e vai ser individual. A sua luta contra esses deuses que estão aqui dentro, ainda do reino inferior, do reino animal, é uma luta individual, que ninguém vai poder lutar por você. Você vai ter que lutar sozinho. Não no monte, aqui não. É lá fora, no vale. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul. Estou dando a sequência, tá? Vocês estão vendo ali como é que fala o versículo. Eliabe, o mais velho, Abinadade, o segundo, e Samá,
terceiro. Davi era o caçula, era o pai. Os 3 mais velhos seguiram Saul, mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar, alimentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias, o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. 40 também é outra figura de linguagem do Antigo Testamento. Não é cronologia de dia. Primeiro, que o mês deles é diferente do nosso. O mês judeu só tem 30 dias. Não tem 28 de fevereiro, nem 31 alternado como o nosso. O mês que aí já não bate. 40 não é 40 dias. É uma chavua, é um ciclo de aprendizado. Se eu não me engano, é citado, 40, o número 40 é citado 132 vezes nas Escrituras. Quantos dias foram, como é que fala, de jejum no deserto? Jesus antes de 40. Será que foi 40? Não vamos levar 40, como é que fala, no pé da letra. Quantos anos foi o êxodo? Quantos dias ficou Jesus depois da sua ressurreição para voltar ao céu? 40. Quantos anos? Aí às vezes vocês não sabem, mas é 40 também, tá? Quantos anos foi o reinado de Salomão? 40 anos. Reinado de Davi, 40 anos. Pô, começa a desconfiar. Realmente, 40 é um número inteiro, é um período de aprendizado, com começo, meio e fim. Segundo o povo judeu, período de repouso, período de atividade, período de trevas, período de luz. Manhã e tarde, ação e reação, para que a gente pudesse aprender. Então, durante um período de aprendizado, esse gigante do reino pagão desafiou o povo de Israel. E desafia nós até hoje. Como disse anteriormente, o povo de Israel e os filisteus ainda conviveram nessa guerra há muito tempo. Davi deixou o que havia trazido como responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Todo dia, Golias ia lá fazer o desafio. E quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Essa figura do irmão mais velho de Davi, desestimulando ele a lutar. Quantas vezes dentro de nós, quando a gente fala, eu vou vencer aquele vício, eu vou vencer aquela tentação, aquele desafio, vem um irmão mais velho lá de outrora, você não vai conseguir. Quem é você? Você é tão novo. Olha aí, o gigante é habilidoso, ele é muito mais velho, forte, poderoso. Olha, você não tem medo dele, não? Você é louco. Seu coração é mau, você vai cair. A gente às vezes entra nesse conflito e encontra essas pessoas que desestimulam a gente. Quem é você? Seu coração é mau, quer ir na casa espírita pagar de santo agora, gente? Quer aplicar passe? Ah, eu te conheço. Todos nós trazemos nossa consciência delituosa, senão a gente não estava reencarnado, gente. A gente já estava onde? Esfera celeste. Aqui ainda estamos caminhando sob o peso de outrora, de nossos erros. Se Deus permitir, não mais reajustaremos pela dor, pelo ódio, mas caminharemos pelo amor. Davi disse a Saul, Davi procura o rei Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará com ele. O mais jovem que estava ali tomou coragem, passou por cima, né, do conselho do irmão mais velho, larga a mão disso, falou: ninguém precisa ficar com medo, não. Eu vou lutar contra esse gigante. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteu, você é apenas um rapaz. E ele é um guerreiro desde a mocidade.
Lembra que a gente já caminhou no reino animal? Não sabe nem ter, mas sabe que a gente caminhou muito mais no reino animal do que no reino hominal? A gente já aprendeu tudo no reino animal. E a gente ainda é um jovem no reino nominal. É esse jovem Davi que está dentro de mim, desse reino, que vai lutar contra um gigante lá do reino animal que eu trago dentro do meu coração. Somos jovens, mas Davi tem a chave. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Me livrará. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Vocês acham que tinha leão, que tinha urso lá naquela região, gente? O que vocês acham? Qual leão, qual animal, qual fera Davi estava referenciando? O mesmo Deus que me auxiliou a sair do reino animal para estar aqui hoje no reino animal. Da mesma forma que ele me ajudou, ele vai me ajudar a lutar com esse gigante. E Deus, muitas das vezes, quando a gente busca com essa fé de Davi, gente, ninguém teve essa coragem. Davi teve. Apesar de jovem, perto daquele gigante, se Deus me tirou daquele reino é porque agora eu tenho que tocar adiante. Eu tenho que aprender a me humanizar. A gente está tão distante dessa humanidade que a gente prega. Deixar esse instinto animal, esse Baal, esse dragão, morrer, sacrificar ele nesse altar. Saul, aí o rei vestiu Davi com a própria túnica, colocou uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Deu certo? Não deu. O que Davi fala? Não consigo nem andar, gente, com isso. Não estou acostumado, então tirou tudo. Por que traz essa simbologia? Você não vai conseguir lutar contra esses gigantes dentro das mesmas armas que Deus contra a gente. Você nunca vai conseguir. Você não vai vencer. Não vence. Por isso Jesus fala, para dar a face esquerda àquele que bater na direita. Mostra uma outra arma, outra maneira de proceder. Olho por olho, dente por dente, a gente já perdeu essa batalha. A gente vai ter como perdoar 70 vezes 7, orar por aqueles que nos caluniam e nos perseguem. As armas que Davi, que nós, jovens ainda, no reino nominal, teremos que usar, não podem ser as mesmas armas que esses gigantes do reino animal usam contra a gente. Tá? E em seguida pegou seu cajado e escolheu no riacho 5 pedras lisas. Colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudo à frente, vinha se aproximando de Davi. Vocês estão vendo que eu estou contando a história que está em Samuel, que a gente às vezes lê para as crianças. Descuidadamente, não damos as entrelinhas. Pegou seu cajado. Para que serve o cajado? Bengala, muleta, vamos dizer cajado. Apoio. Apoio para quê? Para a gente não escorregar, para não cair. O cristão precisa de um cajado, não precisa? A gente cai, não cai? Lá fora é escorregadio, tem bastante cilada. Qual é esse cajado? É a nossa fé. Se você não tiver fé, você escorrega. E se você escorregar, você tendo fé, você ainda tem aonde apoiar, você levanta. Para lutar contra esses instintos do reino animal, a gente precisa um cajado, uma fé, seja lá qual religião. Senão a gente não levanta. Cair, a gente cai. Mas o cajado ajuda até para levantar. Escolheu no riacho 5 pedras lisas. A gente vai vendo para as crianças, 5 pedras lisas tem uma simbologia que o povo hebreu, lembra que eles falavam, Emmanuel falou, os iniciados do povo, eles reconheciam, é uma simbologia. Ele está referindo o quê? As 5 virtudes de Jó. Tá? Por quê?
É uma pedra rústica, é uma pedra bruta que ele pegou para sentar na cabeça de Golias? Não é. Ele escolhe 5 pedras lapidadas, trabalhadas, lisas pelo tempo, ali no leito do rio. Tá? Traz essa simbologia, traz as 5 virtudes de Jó. É a paciência para lutar contra esses gigantes. Primeira coisa, paciência. As 5 pedras, humildade, fé, resiliência e integridade. São as 5 virtudes de Jó. Essas 5 pedras, tá dando para entender, gente? Não é por acaso, ele não escreveu, peguei o cajado e 5 pedras lisas. São só, como é que fala? Palavras ao léu, não tem uma simbologia, tem muito mais simbologia que eu não consegui fazer, porque senão eu não vou conseguir sair daqui hoje. E a gente tem hora para terminar. Quando a gente vai lutar, não dá para lutar com as mesmas armas do gigante. Não dá. A gente precisa ter um cajado para a gente não cair. E se cair, para a gente levantar. Precisamos trazer paciência, humildade, fé, resiliência e integridade para que a gente consiga vencer esses gigantes do reino inferior que ainda lutam pelo terreno do nosso coração. Versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Ali Davi se coloca o quê? Eu sou jovem. Realmente eu iniciei ainda, muito há pouco tempo, minha caminhada no reino nominal. Mas eu não estou lutando em meu nome contra esse Deus aqui do reino animal, estou lutando em nome do Deus do reino celestial. Ele me dá força, ele supera e preenche o que aqui dentro de mim está faltando. E às vezes quando a gente se depara com uma tentação, com uma dificuldade, com uma luta, com um vício, com uma paixão, a gente tem que fechar esse olho e ter essa fé de Davi. Eu realmente não tenho força. Se eu for lutar contra você, eu perco. Mas eu não estou lutando por mim, eu estou lutando pelo Senhor dos exércitos do reino celestial. Aí você consegue, com humildade, derrubar esses grandes gigantes. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Ele vai em batalha um contra o outro. Tirando uma pedra de seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim, Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Quando ele fala que atinge na testa, ele atinge onde? No pensamento, na ideia. Não dava para pegar no braço com ele. Era muito grande o Golias. Mas ali ele consegue derrubá-lo, usando o quê? O que vai nos auxiliar no progresso no reino nominal? Razão. Não é que isso que o Emmanuel falou? Usa a tua razão para você conseguir vencer. Fecha o olho, tenha fé. A vontade é dessa fera. Vem à tona. Acabar com ele. Sou muito bonzinho, mas não pisa no meu pé. Mas naquela hora, se você usar a razão, conhecimento doutrinário, reencarnação, lei de ação e reação, livre-arbítrio, a gente vai conseguir buscar força. E aí a gente consegue atingir e derrubar esse gigante pela nossa razão. Tá bom? Encaminhando para o final, Davi se tornou famoso por matar filisteus, depois que matou Golias. O rei Saul havia prometido que se ele matasse Golias, ele daria a mão de sua filha e ele ia o tornar rei. Mas não fez isso. Mas quando Saul ficou com inveja dele, Davi fugiu para a cidade de Gate. Então, como você me prometeu, vocês sabiam dessa história? Está lá em Samuel, é que a gente lê só até um pedaço para contar para as crianças. E a gente vai ver, quando ele vê que não recebeu, né, o pagamento de Saul, Davi
vai para Gate, que absurdo, né? Absurdo não, a gente é assim. Onde trabalhou algum tempo como mercenário para os filisteus. Depois que os filisteus mataram Saul e seus filhos, Davi abandonou Gate e voltou para Israel. Só depois que Saul morre é que Davi assume o trono de Israel, tá, gente? Essa é a história. E aí, gente? Que isso... Ai, meu Deus, aí já era difícil matar o Golias, ainda me fala que tem mais gigantes. Não é um gigante que você vai ter que matar. Essa luta, essa guerra, a gente vai lutar com diversos gigantes diariamente. Venceu um, não fica achando que ganhou, não. Vai vir mais. É uma luta constante até saber lá quando adentrarmos as esferas celestiais. E ora a gente está lutando com Israel, ora a gente está igual Davi, mercenário, lutando com os filisteus. Não é assim não, gente? Vamos tomar cuidado para a gente não repetir essa história. Aqui foi a história transcrita no livro de Samuel, a respeito da luta de um jovem chamado Davi contra um gigante chamado Golias. Segundo a doutrina espírita, a guerra é necessária. Não fora, mas dentro de cada um de nós. Estamos em constante batalha entre um Deus ainda do reino animal. Mesmo já estando no reino animal, ainda trazemos pensamentos e rastejamos em busca de nossos instintos. Mas estamos com Davi em nome de um Deus do reino celestial, que nos aguarda de braços abertos para adentrarmos essa terra prometida, essa Canaã prometida. É para isso que a gente está aqui reencarnado, para essa luta. Que a gente possa ter consciência a cada manhã, a cada situação, a cada desenrolar. Virão muitos Golias que vão nos assustar. Os nossos vícios, as nossas paixões se avolumam como verdadeiros gigantes que nos assustam às vezes. Na sua grande maioria das vezes. A gente fica até assustado. Oh, meu Deus, como eu sou fraco, como isso é grande, como isso é forte dentro de mim. Mas relembremos a história de Davi e com fé, buscando as virtudes, buscando o cajado, buscando a coragem, buscando a razão, ele conseguiu vencer aquele gigante. E virão vários gigantes. E assim, dessa forma, nessa luta constante, um dia, conseguiremos adentrar as esferas celestiais, como assim foi determinado por Deus. Porque já caminhamos tudo que tinha que aprender no reino mineral, tudo que tinha que aprender no reino vegetal, tudo que tinha que aprender no reino animal. Hoje estamos iniciando a nossa caminhada no reino hominal, hominídeo. Mas é destino de todos nós saturarmos e aprendermos tudo. Vai demorar? Lógico. Quanto tempo? Impossível determinar. São ciclos. O êxodo é o ciclo, tá? Da evolução do espírito até o reino celestial. É essa visão que a gente tem que fazer essa leitura. Mas a gente vai chegar no reino celestial. Muito obrigado a todos. A gente agradece por todos esses ensinamentos que hoje você trouxe para nós, né? E eu particularmente gostei muito, achei bastante viável para nós, e que nós possamos realmente enfrentar as batalhas que cada um de nós carrega dentro de si, e aos poucos nós vamos vencendo esses Golias que estão dentro de nós ainda, e que tanta coisa faz a gente, às vezes, cair, mas que, acima de tudo, nós possamos ter, como você disse, fé, né, e esperanças que possamos... Ô Zezé, obrigado, senhor, viu? O Renato nem vai casar com a minha irmã, não, viu? Ele falou uma palavra muito boa, viu? E obrigado, senhor, também, Zezé. Aí, querido, viu? Uma salva de palmas, presa aí. A salva de palmas. Agora, a Samara falar a prece final para nós, né? E logo após nós iremos para o coletivo, né?
Tá, então nós vamos fazer o passo coletivo, após a senhora fazer a oração por nós. Renato, ô, parabéns, cara. Possa, né, levar os pensamentos a Jesus e pedir aquilo que veio aqui buscar hoje. Você vai me futebol, não, mãe. Vai sofrer, minha mão. Tava com mulher, tá? Tava só. Pô, eu gostei desse gol, cara. Você tá muito aqui? Os que me pegar. Ô, vem cá, querido. Ô, querido, vem cá, querido.